Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pé de Limão, um canal que está aqui para discutir política, trazer um novo olhar sobre esse momento político que nós estamos vivendo no Brasil. E o primeiro assunto do Pé de Limão é sobre essa história de internacionalização da Amazônia. Como é que começa isso? Da onde o Macron tem tirado essa história, o pessoal da Alemanha e da Noruega? Tudo isso tem um fundo e nós vamos explicar o porquê. Fica com a gente aqui no Pé de Limão. Bom pessoal, essa história de internacionalização, ela não vem por acaso. Faz tempo que o mundo quer cuidar da Amazônia, faz muito tempo. Mas isso só vem à tona quando o Brasil mostra falta de capacidade em governar e cuidar da Amazônia. E é o que está acontecendo nesse momento. Mas para entender por que isso está acontecendo, nós precisamos entender como pensa essa nova direita que hoje está governando o Brasil. Você já parou para pensar que essa nova direita não acredita muito em dados e bases científicas? Por exemplo, eles ainda questionam se a Terra é redonda, se o homem já chegou à Lua. Eles questionam dados muito claros e evidentes que demonstram que o planeta está no aquecimento global. Eles questionam diversos dados. E isso faz com que seja embasada uma política muito clara do governo Bolsonaro, que é a política de cortes. Pode perceber que os primeiros cortes que o Bolsonaro fez foi de investimento na ciência. E na sequência foram feitos os cortes de investimento na proteção da Amazônia. Fiscalização, também todo o conceito de tecnologia, tudo isso foi corte. E aí eu pergunto para vocês, por que isso? Tudo tem um motivo sim. Vamos voltar à campanha de Jair Bolsonaro. Lá ele já tinha um discurso que não acreditava nessa história aí de aquecimento global e fez diversas conversas com madeireiros e pessoas que não eram a favor da questão de proteção do meio ambiente, principalmente do meio ambiente amazônico. E aí, mesmo assim, Bolsonaro é eleito. No que ele é eleito, você vai se lembrar que ele quis cortar diversos ministérios. Entre esses ministérios, o Ministério do Meio Ambiente era um a ser cortado. Mas aí ele sofreu uma pressão muito grande, ia ficar mal para ele, com a comunidade europeia, os outros países, e aí ele acabou abrindo mão e beleza, vou manter o Ministério do Meio Ambiente. Mas para isso ele trouxe para a pasta um cara chamado Ricardo Salles. O problema é quando a ciência está disfarçada, a ideologia está disfarçada dentro da ciência. Só para você saber, o Ricardo Salles ele é odiado por ambientalistas, pessoas que tentam defender o meio ambiente. Ricardo Salles ele foi secretário de Meio Ambiente do governo Alckmin, no estado de São Paulo, aqui em São Paulo. E o que aconteceu? Esse cara ele foi condenado porque ele conseguiu manipular um mapa para garantir o uso de uma empresa nas áreas do Rio Tietê. Ele é condenado, julgado, ele perdeu por 3 anos os direitos políticos dele por conta disso. Competente para tudo que se diz destruição do meio ambiente, Ricardo Salles logo seguiu as ordens do capitão e passou a aplicar uma política muito complicada dentro do nosso país. Ele começa pela política de flexibilização das multas e das leis que protegem as áreas de floresta. Isso mesmo. Então, por exemplo, sabe aquele agricultor, aquele cara do agronegócio que tinha desmatado 1 hectare a mais e tinha sofrido uma multa? Então eles foram perdoados por Ricardo Salles e aí, dessa forma, Ricardo Salles passou a ter uma conversa melhor com esses caras. Mas não foi só isso que ele fez não. Ricardo Salles também entrou numa colisão muito grande, num choque de colisão com todos os movimentos e todos os institutos de pesquisa que estavam trabalhando na questão de proteção, não só da floresta amazônica, mas também da floresta da Mata Atlântica e de outras áreas como as áreas de cerrado do país. Ele entrou em choque, muitos foram demitidos e o último foi o diretor do INPE, como vocês devem ter acompanhado, que saiu uma grande confusão com o presidente Bolsonaro. O presidente da República, ministro, chamou os dados do INPE de mentirosos. Mas ele não parou por aí. Essa política de cortes e mais cortes e investimentos na proteção da área amazônica foi uma política muito bem feita por Ricardo Salles. Presta atenção no tanto de corte que teve. O decreto 9741 cortou 187 milhões do orçamento no meio ambiente. Tá? Mas eu tô até olhando aqui porque é tanta coisa que é um absurdo. Presta atenção. 95% a menos
nas iniciativas para implementação da Política Nacional sobre Mudanças Climáticas. Eles não acreditam em mudanças climáticas. 83% não apoiam a implementação de instrumentos e estruturas de Política Nacional de Resíduos. Eles querem que se dane os resíduos, eles entendem que reciclagem é coisa para pobre. O controle de fiscalização ambiental do IBAMA teve uma redução de quase 25%, ou seja, isso ajuda bastante na questão das queimadas. Foi diminuído também 26% no apoio à criação de gestão e implementação das unidades de conservações federais. Olha isso que absurdo. Agora vem o principal. Foi diminuído 20% os recursos na fiscalização ambiental, prevenção e combate a incêndios florestais do ICMBio. Estão entendendo por que essas coisas acontecem? Mas não é só isso não, tem mais. Qual é o resultado disso? Isso acontece como resultado dessa política de omissão do governo federal. Cada vez que ele flexibiliza e facilita a vida daqueles que querem cada vez mais ocupar espaço, ocupar terras de uma forma ou de outra. E o que está acontecendo? Esses homens do agronegócio estão sentindo a vontade para fazer isso. É verdade, já que ninguém está fiscalizando, já não tem mais aquele fiscal, eles fazem coisa errada, o governo fala, não, tá tudo bem. Então, como eles se sentindo com liberdade, carta branca para fazer isso, eles estão agindo de forma extremamente agressiva, ocupando, desmatando, invadindo terras indígenas e fazendo verdadeiras chacinas com os nossos indígenas. Tudo isso por conta da omissão que o governo tem feito. E a maior prova dessa omissão do governo está aqui, ó, nesta carta que o IBAMA enviou para o governo protocolou, recebeu, ou seja, teve ciência, e o IBAMA estava informando que existia um grupo de WhatsApp onde diversos madeireiros, homens do agronegócio, estavam organizando a partir do dia 10 de agosto o Dia do Fogo. Ou seja, eles iam em diversos locais da floresta atear fogo de forma proposital para causar um grande incêndio. No entanto, esse fogo foi muito maior do que até mesmo eles imaginavam. Tudo se perdeu o controle e aí nós acabamos vivendo um grande problema ambiental. Um problema ambiental em que outros países tiveram que meter o bedelho. O fogo alertou o presidente francês Emmanuel Macron. Na internet, ele disse que o que está acontecendo na Amazônia é uma crise internacional. Percebe que isso só acontece quando existe ausência do Estado? Se o Estado não está lá fazendo qualquer tipo de política, automaticamente as pessoas que têm menos responsabilidade com o país como um todo e pensam somente no seu umbigo, no seu território, vão fazer o que elas acham que é certo. É para isso que existe um governo. Então, por que essa questão da internacionalização da Amazônia não foi pauta nos últimos 15 anos? Por um motivo muito simples. Porque nós tínhamos um governo que estava fazendo políticas sociais lá dentro, gerando emprego, renda, também dando para os indígenas o território com toda a qualidade que eles precisavam, toda a proteção que eles precisavam. Desta forma, esses programas acabavam inibindo a necessidade das pessoas de ocupar a floresta e a voracidade daqueles que querem ocupar a floresta para cada dia ter mais e só pensar no lucro de forma extremamente capitalista. Isso é bom pra gente? Não. É importante que vocês saibam que a Amazônia é responsável por mais de 20% de todo o oxigênio que circula pelo planeta Terra. É por isso que a França está preocupada, por isso que a Inglaterra está preocupada, a Alemanha está preocupada. Preocupada porque a Amazônia é importante para o mundo, mas a Amazônia precisa estar protegida. E se o Brasil não demonstra que tem condição de governar a Amazônia, eles vão tentar intervir. Só que a Amazônia, ela tem que ser nossa. A Amazônia, ela é do Brasil. Então nós precisamos da presença do Estado, da presença do governo para garantir que a Amazônia venha. E não a presença de pessoas que conversam com madeireiros e pessoas extremamente capitalistas e não pensam no meio ambiente, que é o que está acontecendo hoje. Bom, pessoal, tá aí, tá dito. Espero que vocês tenham gostado, mas vou lembrar o seguinte, se inscreve aqui no nosso canal, dá um curtir aí, compartilha pra galera. Discutir política, explicar as coisas sobre a política é a missão do Pé de Limão. Pode ser doce, pode ser azedo, nós estaremos aqui falando com vocês e passando a nossa mensagem. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima e já tem mais Pé de Limão.